Escuta o que eu vou lhe dizer. A Bíblia Sagrada é a Constituição Divina. A Bíblia Sagrada é a Constituição Divina. E a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, foi entregue para o povo de Israel, para que eles entrassem e vivessem debaixo da orientação do Velho Testamento. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele não revogou a lei, até porque não havia ninguém de Israel justo o suficiente para guardar a lei. A Bíblia fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe-nos a graça. E a graça do Senhor abriu-se uma janela para que todos aqueles infratores da lei pudessem então adentrar e receberem o perdão de suas dívidas, das suas afrontas à lei, das suas desobediências à lei. E nosso Senhor Jesus Cristo, então, foi o único com capacidade de guardar a lei. Vou fazer você lembrar, a lei de Deus, vindo de Deus, ela é perfeita. Os 10 mandamentos foi o dedo de Deus que escreveu. E Deus escreveu sabendo que não havia homem algum com capacidade para guardar a lei. Mas por que Deus deu então? Deus deu porque toda a lei apontava para Jesus Cristo. O único com poder suficiente, capacidade suficiente, santo suficiente para guardar e perfeito para guardar a lei perfeita. Então, o que o Senhor esperava com isso? Que todos os homens, tanto gregos como judeus, que foi usado essas duas pessoas, porque para Deus existe somente 3 povos na terra, existe o judeu, o grego e a igreja. O judeu, o grego e a igreja. Então, tanto o judeu quanto o grego pode ser a igreja. De ambos os povos fez um. Então, tanto o judeu quanto o grego pode se tornar a igreja, pode ser a igreja do Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, então, o Senhor esperava que todas as pessoas olhassem para Ele, porque Ele era o remédio de Deus. Ele era o remédio de Deus para sarar as feridas, para sarar as injustiças. Ele era o remédio de Deus aplicado. Então, quando nós aceitamos esse remédio que o Senhor Deus deu em Cristo Jesus, que é a pessoa de Jesus Cristo, quando esse remédio é aplicado, os nossos pecados são perdoados e os infratores da lei recebem agora um coração transformado, coração mudado, e dentro desse coração escrito está os mandamentos do Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui, e Ele inspirou pessoas para escreverem o Novo Testamento. O Espírito Santo inspirou essas pessoas, como Pedro fala. A Bíblia não é de particular interpretação, mas homens santos de Deus escreveram-na inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o inspirador, levou os escritores do Novo Testamento a escrever uma nova Constituição. Levou a escrever uma nova Constituição. E ao escrever essa nova Constituição, assim como a Constituição do nosso país é dada ao Supremo Tribunal Federal a responsabilidade de zelar por ela, para a igreja também é dada o Novo Testamento, para que a igreja haja de conformidade com aquilo que está revelado dentro do Novo Testamento, Então, amado irmão, é uma responsabilidade muito grande da igreja, porque se a igreja sair fora da Constituição do Novo Testamento dado pelo Senhor,
a igreja está rejeitando o remédio que Deus deu, que é a pessoa de Jesus, porque o Novo Testamento é a biografia de Jesus, é a fundação da igreja em Atos dos Apóstolos, e as cartas doutrinárias e orientadoras pastorais e cartas às igrejas, e o final de tudo em Apocalipse, que é escrita para que a igreja tenha conhecimento. Assim como as igrejas, com os seus conselhos, a alta cúpula, tem a responsabilidade de dirigir e de guiar a igreja dentro daquilo que está revelado na palavra de Deus, assim também cada um de nós, e percebe que nós somos também membros da igreja, e nós somos templo do Espírito Santo. Nós também temos essa constituição em nossas mãos, e nós temos a responsabilidade também de atuar, de agir cada um de per si, dentro daquilo que nos é revelado nas Sagradas Escrituras. Amém? E para tal, irmão, dentro da palavra de Deus, existem orientações, e muitas orientações. E nós devemos confiar na palavra de Deus. Eu quero ler um versículo com você, escrito aqui no capítulo de número 4, versículo 50, a parte B do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 50. João, essa chuva está caindo, pelo jeito nós vamos ter um período de chuva muito bom. Glória a Deus por isso. Nós temos alguém aniversariando hoje? Temos aniversariantes aí? Temos não? Ninguém? A senhora está aniversariando? Vem aqui, por favor. Tem mais alguém? Hoje de manhã nós também tivemos 2 pessoas, 2 diáconos. Como é que é, irmã? Não entendi o que você falou. 50 anos de casado? Oh, que maravilha, irmã. Já não se faz mais casais como antigamente, viu? Né? Aquela conversa de antigamente, até que a morte separa, realmente era até que a morte separar, né? Hoje não é muito, né, irmão? O meu Gabriel pregou uma mensagem hoje de manhã aqui que, né, falou muito sobre o compromisso. E o Vandinho também fez aniversário, Vandinho. Deus abençoe. Irmã Lourdes, Deus te abençoe continuamente o casamento da senhora. Aniversário de casamento, irmão Vandinho, aniversário de nascimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos orando por esses teus filhos, agradecidos ao Senhor pelos anos de casamento da irmã Lourdes com o irmão Pedro, pedindo que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre de todo mal, para a glória do teu santo nome. Abençoe, Senhor, que eles continuem juntos, ó Deus, Pai, até o dia, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, permitido pelo Senhor. Assim também quero lhe pedir que o Senhor dê muitos anos de vida, irmão Vandinho, com paz, com saúde, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a tua bênção, a tua graça e misericórdia esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Lourdes, leva o meu abraço para o irmão Pedro, viu? Deus abençoe. Irmão Vandinho, Deus abençoe. Amém. O irmão Vandinho vai estar pregando. Aleluia. O irmão Vandinho vai estar pregando lá no acampamento de carnaval. Ele tem um trabalho muito forte, ele faz trabalho nas empresas, nas escolas. Quash, como é que chama? Como é que chama? Coach. É coach.
Coach me lembra alguma coisa. Coach, né? E tem um trabalho muito abençoador, tem abençoado a vida de muita gente mesmo. Deus abençoe ele e a família dele, né? Ele, a irmã Carla, a Isabelle, né? O Heitor e o Felipe. Deus abençoe. Capítulo 4, versículo de número 50. A parte B do versículo fala assim: Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Amados, esse versículo aqui, esse texto que eu extraí aí, está dando um contexto de um acontecimento que se deu em Caná da Galileia. O que aconteceu em Caná da Galileia? O que aconteceu lá? O que aconteceu? Caná da Galileia? O que aconteceu de importante? Aconteceu a água transformada em vinho, que foi o primeiro milagre que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Nosso Senhor Jesus, ele não fez nenhum milagre antes de ser batizado e antes de ser levado para o deserto. Na volta, isso ele tinha 30 anos de idade. Então, quando você ouvir dizer que o menino Jesus fez isso aqui, não acredita não, que isso aí é narrativas acrescentadas na palavra. Narrativas acrescentadas, né? Então, não estão guardando a integridade, estão colocando algo. E você sabe, a Bíblia fala, ai daquele que tirar, e ai daquele que colocar também, né? Então tem que estar ali dentro disso aí. Então não houve milagre nenhum quando Jesus era pequeno, nada. Aos 30 anos de idade ele fez um milagre lá em Caná da Galileia, num casamento, nas bodas ele transformou a água em vinho, e posteriormente, ele sai da Judéia e ele vai lá para a Galileia novamente. E ele vai justamente na cidade de Caná da Galileia, aonde o povo estava lembrando do milagre que ele havia feito, porque não fazia muitos dias isso, não fazia muito tempo. E além do povo lembrar-se do milagre que nosso Senhor Jesus Cristo fez, de transformar a água em vinho naquele casamento, você sabe, irmão, a cidade de Caná da Galileia naquela época não é como hoje. Hoje a cidade está grande, mas naquele tempo era um vilarejo. E você sabe, quando acontece casamento em vilarejo, todo mundo conhece todo mundo conhece, e todo mundo vai para a festa, todo mundo vai. Então todas as pessoas que estavam na festa ali, que moravam em toda aquela cercania ali, participaram do casamento, participaram da água feito vinho, até porque o milagre não ficou encoberto. Jesus fez ele em oculto, mas não ficou encoberto, né? Porque aquilo divulgou-se no meio daquele povo, foi propagado, foi transmitido, e até nós estamos sabendo disso, não estamos? Estamos ou não estamos? A notícia não chegou a nós que Jesus transformou a água lá, transformou a água em vinho lá? Todos nós estamos sabendo, né? Então, nosso Senhor, ele retorna, ele chega ali, e as pessoas lembraram-se dele, não apenas porque ele transformou a água em vinho, mas todos eles haviam estado em Jerusalém para celebrar a Páscoa, da qual o Senhor Jesus Cristo, costumeiramente, como um bom judeu, desde a mais tenra idade, era levado todo ano para comemorar a festa, participar da festa da Páscoa. E ele agora está lá, e quando ele estava lá na festa da Páscoa, ele fez coisas maravilhosas lá, e chamou a atenção do povo, chamou a atenção das pessoas, e ele agora está lá na Galileia, na cidade de Caná, cidade de Caná, e o povo se lembra dele, e lembra-se da multiplicação, da transformação de água em vinho, e lembra também dos milagres que ele fez ali
na festa da Páscoa, na festa da Páscoa. De repente, irmão, de repente, a Bíblia nos fala aqui, que de repente chega um homem ali. Esse homem, a Bíblia nos diz que ele era um oficial do rei. Esse homem era um oficial do rei, quer dizer, ele não era judeu, ele era estrangeiro, ele era estrangeiro. E esse oficial estava com uma situação difícil na casa dele, na família dele. O filho dele estava muito doente, o filho dele estava muito enfermo. E nos diz aqui a Bíblia que mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Oh, irmãos, você sabe que nosso Senhor Jesus Cristo, certa ocasião, ele elogiou a fé de um centurião, porque esse centurião também, logicamente, como esse oficial do rei, não pertencia à nação judaica, não conhecia nada do Velho Testamento, não sabia nada, talvez o suficiente para uma conversão, porque a gente não aprende as coisas do dia para a noite. Você não aprende as coisas do dia para a noite. As coisas do Senhor, você tem que procurar para aprender. Crescer na graça e no conhecimento é uma orientação que o Senhor nos dá, para que venhamos crescer na graça e no conhecimento. Todos nós, quando nos convertemos ao Senhor, a intenção é nós desenvolvermos a fé, isso é, crescermos conhecendo, crescer, se desenvolvendo, caminhando, sem parar de ler a Bíblia, sem parar de falar com o Senhor, sem parar de ter contato com Ele, sem parar de ter comunhão com Ele. Você cresce conhecendo a palavra, e você cresce na graça, na comunhão com o Senhor. E o Senhor, Ele vai tratar da sua vida, vai tratar da minha vida, dentro daquilo que está escrito na palavra dEle. E Ele vai procurar. Logicamente, nós nos colocamos à disposição dEle. Ele vai procurar aperfeiçoar a nossa vida de conformidade com a sua vontade. Ora, este homem aqui, talvez ele não tivesse muito conhecimento do Senhor, mas alguma coisa ele sabia do Senhor, tanto que o saber dele o levou até a presença do Senhor Jesus. Amado irmão, por que nós buscamos o Senhor? Ora, logicamente, a maior necessidade que o homem tem, é de salvação. Porque nós precisamos da salvação, salvação essa que nós não temos condições de alcançá-la. Salvação essa que não há mérito algum em nós que venhamos a fazer para merecer a salvação do Senhor. Salvação essa, amado irmão, que é um remédio que Deus aplicou para sarar os nossos pecados, para sarar as nossas doenças. E as doenças que o Senhor sara em nós não são apenas doenças físicas, até porque as doenças físicas, irmão, são coisas dessa vida, são coisas desse mundo. E essas doenças físicas em nós, ainda que sejamos sarados e curados hoje, amanhã, com elas ou sem elas, nós vamos partir desta vida. Mas houve também a providência de um remédio eterno, e esse remédio foi elaborado, foi trabalhado lá nas regiões celestiais, pelos farmacêuticos mais confiáveis, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E
a composição desse remédio a ser aplicado, amado, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. E a graça é que vem e transborda ele sobre a nossa vida, nos lavando, nos purificando. Agora, amado irmão, existe um remédio muito forte e poderoso que precisa ser aplicado e que muitas vezes a gente não percebe que há uma doença em nós. Aqui, ó. Aqui, na cabeça. A pior de todas as doenças. Aqui dentro. Aqui comanda tudo. Aqui, né, comanda tudo na nossa vida. Tudo. Muitas pessoas, elas estão tristes e elas não têm motivo aparente para ter uma vida. Não tem motivo aparente. Mas alguma coisa não está bem aqui, não está bem com ela mesma. Está aqui dentro, na cabeça, né? E precisa sim de um trabalho para abençoar a mente. Às vezes a pessoa ela consegue enxergar todas as coisas com um olhar de negatividade. Às vezes a pessoa ela coloca uma enorme barreira dentro dela, e às vezes a barreira que está dentro dela vem lá de trás, vem essa enorme barreira na mente dela, e ela enxerga todas as coisas com negativismo. Ela enxerga todas as coisas com uma incapacidade suficiente. Quando ela recebe alguma missão, não consigo fazer, não posso fazer, não dá para. Já coloca o empecilho na frente, já coloca a dificuldade na frente, já coloca a incapacidade na frente, nem ao menos tenta sequer realizar, tenta sequer fazer, já coloca uma tremenda incapacidade, já diz: não dá, não posso, não vou conseguir. Quando o Senhor Jesus Cristo fala na palavra dele que vai servir de cura para nós, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Uma cura. Você que só pensa coisa negativa, você que só pensa que não vai dar, você às vezes quer receber tudo preparado, tudo de bandeja, tudo dá, tudo na mão, né? Porque você gerou uma incapacidade dentro de você, e essa incapacidade gerada, ela pode ter vindo de alguma coisa lá atrás, mas você pode gerar ela por causa de negativismo na tua vida, e você estar doente aqui. Então eu tenho que aplicar o remédio que o Senhor Jesus Cristo me deu. A palavra dele. Olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou acreditar nela? Ou vou acreditar nessa incapacidade que está aqui dentro da minha mente, que eu levantei um enorme... O que eu vou fazer? No que eu vou acreditar? No que eu vou dar crédito? Vou acreditar na palavra ou não? Vou acreditar no remédio que o Senhor aplica na minha vida, ou eu vou lá, você não vai me servir não, eu sou assim mesmo, não dá, não serve, não consigo. Como é que nós vamos fazer? Olha, vamos aprender com esse homem aqui, irmão. Olha que esse homem chegou para o Senhor e disse: Senhor, por favor, me socorre, porque o meu filho está enfermo, está à beira da morte. O oficial disse para o Senhor: Senhor, vem comigo, ou vem antes que meu filho morra. Vem comigo, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu para ele: olha aqui, pode ir, o seu filho continuará vivo. Olha que a palavra que o Senhor proferiu para ele: pode ir. O homem foi até ele. O homem não foi até Jesus para buscar uma bênção, não foi até Jesus levando um problema difícil. O filho dele, ele não estava angustiado pela situação, e ele não foi buscar Jesus. E Jesus deu uma resposta para ele: pode ir, o teu filho não vai morrer.
Nós vamos aprender que as nossas atitudes têm que ser baseadas na palavra de Deus, até porque tudo que eu sou, tudo que eu sinto são passageiros, coisas que vão passar, mas a palavra do Senhor é digna de confiança, porque passa o céu e a terra, mas elas permanecem, ela prevalece, ela permanece. Então, quando aquele homem recebe aquela palavra, e olha, ele não era um dos discípulos do Senhor, ele não foi uma das pessoas chamadas e escolhidas com a qual o Senhor se comprometeu, mas ele foi em busca do Senhor, expondo uma situação, esperando obter uma resposta, e a resposta que ele queria: Senhor, vem logo que o meu filho está à morte. O Senhor disse para ele assim: escuta aqui, se você não vê milagre, você não vai crer, não? Senhor, vem depressa, pode ir, o teu filho não morrerá, mas viverá. Olha aqui a atitude desse homem, irmão. Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus. E o que ele fez? O que Jesus disse para ele? Vai, o teu filho continuará vivo. Irmão, eu creio que uma força de fé e uma alegria invadiu o coração daquele homem, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo confirma a palavra do Senhor em nosso coração. Aquele homem poderia dizer assim: não, mas eu quero que o Senhor vá comigo, eu quero que o Senhor coloque a mão sobre o meu filho, eu quero que o Senhor faça uma oração, eu quero que o Senhor derrame um vidro de azeite na cabeça dele, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor... Não, vá. Irmão, às vezes o Senhor nos dá um vá, para ver qual vai ser a nossa atitude diante da palavra que Ele nos dirige. Às vezes nós queremos e estamos esperando algo extraordinário chamar nossa atenção, como confirmação daquilo que o Senhor tem dado a nós. Quando o Senhor, eu não enxergo palavras negativas para a igreja, eu enxergo palavras otimistas para a igreja, e esse otimismo que eu enxergo para a igreja está no compromisso que o Senhor Jesus Cristo fez com cada um de nós, de Ele estar conosco, e o Ele estar conosco não vai nos isentar das paredes que irão se levantar na nossa frente. O meu filho está quase à morte, mas vai, o teu filho continuará vivo, vai. E se ele ficasse ali não acreditando, se ele ficasse ali, não, eu só vou se o Senhor for comigo lá, eu só vou, mas eu estou mandando você ir, não, mas eu só vou, mas eu estou, então você não está acreditando no que eu estou dizendo? Você não está confiando no que eu estou falando? Por que você está levantando objeção na ordem que eu estou te dando? Por que a igreja nos dias de hoje tem levantado tantas e tantas coisas, tantas e tantas objeções naquilo que o Senhor diz, naquilo que o Senhor fala? Por que a igreja está dessa forma, desse jeito, desse modo hoje? A igreja foi levantada como testemunho para acreditar na palavra de Deus, para confiar na palavra de Deus. E porque às vezes nós não confiamos na palavra de Deus, as demais coisas elas sobressaem sobre a nossa vida. A desconfiança da palavra, a dúvida na palavra de Deus faz com que a gente viva com temor constante, porque a gente confessa mais o negativismo do que o positivismo da palavra de Deus, do que aquilo que a palavra de Deus diz, do que aquilo que a palavra de Deus fala. Nós não a confessamos com a nossa boca, nós cremos no nosso coração, mas não confessamos com a nossa boca. Não tem jeito. Ou nós cremos e confessamos, ou nós não cremos e nem confessamos. Não confessamos. Irmão, é tempo da igreja tratar a fé dela
dentro dos princípios da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, daquilo que a palavra fala para nós, sem duvidarmos. Vai, então vai. Vem, então vem. Faz isso, então faça. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Fala para o teu irmão assim: confiar é partir, é andar, é caminhar. Mesmo que esse caminhar seja o não dar um único passo sequer. Como caminhar sem dar passo? Exercer a fé dentro de você, porque tem determinadas coisas que não adianta você andar, é necessário você crer, porque são coisas que não acontecem na mesma hora, são coisas que não acontecem no mesmo dia, são coisas que você não vai ter atitude no mesmo momento, mas você plantou aquilo já dentro de você, já determinou aquilo dentro da tua alma, já colocou isso dentro de você. Quando a Bíblia fala assim que nós não devemos duvidar da palavra, porque se nós duvidarmos da palavra, estamos duvidando daquele que a disse, que a falou. Estando ele ainda a caminho, presta atenção, ele não morava perto, e nós vamos descobrir isso dentro da palavra de Deus. Estando ele ainda a caminho, ainda quer dizer demora, não é? Ainda, você ainda está aqui? Está demorando. Você ainda não foi? Né? Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícia de que o menino estava vivo. Então, quando ele estava a caminho, os servos dele vieram ao seu encontro trazendo a boa notícia. Irmãos, olha o que a Bíblia diz aqui. Quando deram essa boa notícia para ele, ele perguntou: que horas que Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde, ou à 7h. Então ele não estava perto, ele estava distante. A bênção havia acontecido no dia anterior, à 1h da tarde. À 1h da tarde, ele estava longe, ele estava distante, ele estava caminhando, ele estava indo para a sua residência. Isso quer dizer que ele ainda não tinha visto, mas o partir dele era uma declaração de que ele havia acreditado no Senhor, havia confiado no Senhor. Ele não tinha visto ainda o menino bom, mas já recebeu uma boa notícia de que o menino havia sarado, havia curado, da forma como Jesus Cristo lhe havia falado. Irmão, a palavra do Senhor dirigida a nós, ela é permanecedora, ela permanece, ela não é revogada, ela não volta atrás, ela só não cumprirá se nós não acreditarmos, se nós não crermos. Mas nós não crermos não quer dizer que ela não seja a verdade, ela é a verdade, crendo ou não. Amém? E olha aqui, amado, eu quero chamar você para você acreditar na palavra de Deus. Quero desafiar você para acreditar na palavra de Deus. Eu não sei o que é que você, não sei a sua situação, não sei o que é que você está vivendo, não sei, mas a você foi dado o conhecer da palavra. Aqui, a constituição divina foi entregue na tua mão. Você, como igreja do Senhor, você tem que crer nela. Nós temos que crer nela, nós temos que acreditar nela, porque sabemos aquele que mandou escrever, aquele que o inspirou a ser escrita, que foi Deus, e Deus, Ele não mente. Não mente.
Não mente. Por isso nós devemos tomar esse oficial aqui como exemplo. No Salmo de número 84, versículo 12, diz assim: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz o homem que confia no Senhor. Sabe por quê? Porque a confiança em Deus supera os sentimentos, supera as situações adversas, supera as coisas contrárias, supera. Você não vive com temor e com medo, você vive com confiança, sabendo quem foi que dirigiu a ti a palavra da verdade. Em Provérbios 30, versículo 5 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é escudo para quem nele confia. Ele é escudo para quem nele confia. Fala para o teu irmão, a palavra de Deus é uma arma de defesa entregue para você. A palavra de Deus, fala para o teu irmão aí, a palavra de Deus é uma arma de defesa entregue a você. Salmo 9, versículo 10: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, segura aí, ó, jamais abandona os que te buscam. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Glória a Deus. Então eu convido você a confiar no Senhor, na palavra que Ele tem trazido e revelada para você. Confiar nela, confia nela, confia nela, confia na palavra de Deus.